Bom dia, tia. Bom dia. Tia, qual a página para poder já pegar aqui no livro? Já vou olhar aqui para vocês, só acabando de organizar um negócio aqui. Livro 5, deixa eu olhar. Deixa eu abrir o livro. Oh, meu Deus, o livro de vocês não está aberto. Deixa eu ver se eu... Você lembra qual que é a página da água lá que a gente estava estudando na última aula? É um pouquinho para frente a gente vai ver hoje. Vou ver aqui, tia. Como é que é? Eu vou ver aqui qual que... Tá qual bom. página A gente vai ver hoje propriedades físicas da água. Tá um pouquinho para frente do que a gente viu aquele dia. Bom dia, tia. Bom dia. Ô, tia, aqui na frente da página que a gente parou, tá escrito origem e da água consumida. Não, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir. Vou abrir. Só um momento, gente, só abrindo o livro aqui. É porque o meu livro é digital e ele demora para abrir. Aqui. A galera de novo tá dormindo. Ninguém quer saber de assistir aula de ciências na. Ô, tia, eu acordei 7 horas. O resto tá dormindo. Tia, Oi? eu acordei 6h50. E por que vocês não tá. Quem tá falando é quem? A Maria Eduarda? É, Ah, não, a Maria Eduarda deu um bom dia para mim cedo. O resto ficou enrolando. Eu, como assim, tia? Eu já cheguei já de bom dia já pra senhora. Não, não. tá no grupo. Achei que ninguém assistia minha aula hoje. Só a Maria Eduarda me deu bom dia, eu falei, pronto. É que eu tava Gente. fazendo outra coisa, tia. E depois eu voltei pro meu computador e eu vi que já tinha mandado o Zoom. Ah, tá. Aí eu entrei. Gente, hoje a gente vai vir o fim da página 135 e a página 136, 137. Então, página 135, livro 5, página 135. A gente vai começar vendo isso aí hoje. tia, Oi? só tem 4 alunos. Pois é. Tem 5. Ô, tia, você Agora disse que 4. agora que você vai ler sobre as propriedades físicas da água, eu já fiz as atividades, só que eu não fiz a 139 nem a 140, porque é de experiência, daí eu acabei não fazendo. Cecília, a gente vai fazer em sala aquilo. Eu também não fiz, tia. Eu não consegui fazer a 141 na B. Não, deixa eu olhar aqui qual que é.
139, gente, 139, 140 é o experimento. A gente vai fazer em sala. Eu vou pedir, inclusive, deixa eu ver se é hoje que eu peço os materiais. É hoje que eu peço os materiais para a gente fazer ela. A gente vai fazer em sala. Vai fazer uma bagunça, mas a gente vai fazer em sala. E aí, qual que é, Renato, que você não conseguiu fazer? Foi a página 141. Como assim sala, tia? A 140. Na verdade, cada um vai fazer na sua casa, né? Mas, tipo, durante a aula a gente vai fazer. Mas a 141, tia, eu não consegui fazer na B. 141B? Tipo assim, a B faz parte da página 140. Entendi. Não, mas aquilo lá é porque tem a ver com o experimento. É isso, não é? Isso mesmo. Aí, quando a gente fizer o experimento, é porque depende do que eu vou explicar hoje para vocês. Então, aí eu vou explicar hoje. E aí, vocês vão ter uma lógica maior. A gente vai fazer o experimento também na próxima aula. Ok? Ok, tia. Então, vamos lá, galera. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar, então, nossa aula. De fato. Galera, nas últimas aulas, então, o que a gente viu? Alguém lembra? Alguém consegue me falar o que a gente viu nas últimas aulas? Sem ser eu, que eu lembro. Alguém se habilita? Sei. Pode falar, Cecília. A água, elemento essencial para a vida. E que mais? Que mais que a gente viu? Sobre a composição química da água e a eletrólise. A gente viu sobre a eletrólise, né? Então, basicamente, gente, o que a gente viu nas últimas aulas foi qual que é a composição da água. Tipo, como é que os caras descobriram que a água é composta por H2O? Como que eles descobriram? A gente viu que foi através da eletrólise. Então, a eletrólise foi um experimento. Como é que é? Os bichos são espertos nesse tempo, hein, tia? Muito esperto. A gente até ficou besta, né? Como é que os caras descobrem uma coisa dessa? Lá na época, lá de 1800. Então, é muito tempo e quase não se tinha tanto. Não se tinha tanta tecnologia igual tem hoje. Oi? É que eu tenho uma dúvida que fala que a água é um solvente universal, mas eu sempre esqueço qual que é a diferença entre o solvente e o soluto. Eu vou falar agora sobre isso. Aí eu esclareço sua dúvida. E aí, então, o que acontece, gente? Então, a gente viu lá a composição da água, e aí viu que os caras são muito inteligentes, elaboraram um experimento que descobriu aí a composição da água, e foi a eletrólise. Então, só acabando aquela parte, então a gente tem algumas características aí da água também. Então, outra característica importante é que ela é capaz de dissolver muitos solutos. Portanto, ela é considerada um solvente universal. Esclarecendo a dúvida da Cecília, o que é solvente e o que é soluto? Para ficar claro, lembra sempre de água e sal. Lembra de água e sal. Quem que é o solvente? É a água. Quem que é o soluto? É o sal. O solvente é o que dissolve. O soluto é o que vai ser dissolvido. Conseguiu entender isso, Cecília? Solvente é o que dissolve, soluto é o que vai ser dissolvido. Lembra sempre da água e o sal, que você não esquece mais. A água é o solvente, o sal é o soluto. Então, se você lembrar dessa ideia, você nunca mais esquece o que é solvente e o que é soluto. Então, gente, a água ela é capaz de dissolver, ela é capaz de ser solvente para muito soluto. Para todos. Essa frase aí, que a água é o solvente universal, às vezes ela nem pode ser totalmente certa. Por quê? Porque a água não dissolve tudo no planeta. Não, ela não dissolve tudo. Quer ver um exemplo? Óleo. A água não dissolve óleo. Água e óleo não se misturam. Então, ela não pode ser considerada um solvente universal. Porque quando me fala que a água é solvente universal, me dá a entender que ela dissolve exatamente tudo. Isso não é verdade. Ela não dissolve totalmente tudo. Então, gente, basicamente, ela é considerada solvente universal porque ela dissolve uma quantidade muito grande de coisas. Então, por isso aí que ela é considerada solvente universal.
E aí, gente, as substâncias que conseguem se dissolver na água são chamadas de hidrossolúveis. Então, por exemplo, o sal é hidrossolúvel. Por quê? Quando eu misturo o sal da água ali, ele não se mistura? Então, eu digo que é uma substância hidrossolúvel, porque tem a capacidade de se dissolver na água. Agora, por exemplo, o óleo. O óleo é hidrossolúvel? Não. Por que que não é? Porque ele não se... mistura com a água. Ele, inclusive, é considerado, ele pode ser chamado de lipossolúvel, porque não se dissolve aí em água. Então, basicamente, gente, a água tem uma capacidade aí de dissolver uma quantidade de componentes aí, de substâncias gigantescas. Mas são todas? Não, ela não vai dissolver todas as substâncias que existem. Aí sim ela seria considerada um solvente universal. E, gente, tem exemplos aí de misturas com água, muitos exemplos de mistura com água no dia a dia. Por exemplo, o vinagre. O vinagre nada mais é que água, que é o solvente, e o ácido acético, que é o soluto. Então, é uma mistura de água com outro composto. A água sanitária, que é a Quiboa, que a gente conhece, né? Quiboa é uma marca, gente. Mas a água sanitária é a mistura de água com hipoclorito de sódio. Então, isso aqui eu estou falando de misturas aí que são hidrossolúveis, ou seja, que se misturam em água. A gente também tem o soro fisiológico. Eu garanto que aqui não é possível, né? Eu acho que todo mundo aqui já tomou soro, né? Quem já tomou soro aí, gente? Todo mundo já tomou soro? Com certeza. Com certeza, né? Todo mundo fica doente, a primeira Tia. coisa que dá pra gente é soro. Soro é uma mistura de Sim, eu água. fui internado um monte de vezes. Pois é, e tomar provavelmente remédios você tomou contínuos. soro no hospital. Na veia. E aí o que acontece, gente? O soro é uma mistura. Uma mistura aí, geralmente, de água com sal e, às vezes, pode ser colocar açúcar aí também. Então, é uma mistura com compostos hidrossolúveis. Por quê? Porque todos eles se misturam na água. A água mineral também é uma mistura. Jéssica, como assim a água mineral é uma mistura? Gente, a água que a gente toma, que está lá no galão lá, ou que sai da torneira, é água mineral. É uma mistura de água com minerais. Não é à toa que ela chama aí água mineral. Então, a gente tem aí várias misturas. E é muito difícil, gente, a gente encontrar na natureza, por exemplo, a água que não esteja misturada com outra coisa. É muito difícil, a gente não acha. E aí, o que acontece? Para obter a água sem nada dissolvido nela, existe um processo chamado destilação. O que é destilação? É um processo. Esse processo, não foi? É um processo de separação de misturas. A gente estudou. E aí, o que acontece? É um processo para separar misturas. E aí, você consegue separar os componentes ali da água e fica água pura. Mas é muito difícil achar água sem ser misturada com algum soluto. Geralmente, a gente acha sempre água misturada com algum soluto. Consegui, gente? Até aqui deu para entender a ideia? Tá ok? Sim, tia, deu para entender. Ok. Sim. Oi? Falou foi sim, gente? Então, vamos lá, Sim, tia, galera. deu para entender. Então, vamos dar sequência na coisa aqui. Propriedades físicas e químicas da água. Ok. Gente, então, vamos falar de mais propriedades da água. Já tem tanto de propriedade. Gente, é a substância mais abundante do planeta, do nosso corpo. Então, é óbvio que essa substância tem várias propriedades. Por isso que a gente está estudando elas. Então, ok. Gente, então, algumas propriedades físicas da água. Gente, em geral, uma substância, quando ela está no estado gasoso, ela é menos densa que no estado líquido, que é menos densa no estado sólido. Gente, o que é densidade? Vou só explicar rapidinho o que é densidade antes de entrar nessa ideia aqui. Vocês já assistiram, não sei se vocês já assistiram, mas vou dar esse exemplo aqui. Vocês já assistiram aquilo o programa do Celso Portiolli? Não sei se ainda tem, porque faz muito tempo que eu não assisto. O programa do Celso Portiolli, antigamente, não sei se tem, tinha um negócio do afunda ou boia. Ele coloca um trem dentro da bacia de água. Ainda tem.
Acho que Assisti esses dias. eu não sei, faz tempo que eu não assisto, mas geralmente ele tinha isso. Então, se a Cecília falou aí que tem ainda, então acho que ainda tem. Então, tem um negócio lá chamado afunda-boia. Gente, o que determina que uma coisa vai afundar ou vai boiar? O que vocês acham que determina? A densidade. A densidade, é exatamente isso. Gente, um objeto que é menos denso, ele tende a flutuar na água. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo para vocês, isso está no próximo slide, mas já falando. A densidade da água, vou até colocar aqui, ó. A densidade da água, deixa eu colocar aqui, é 1. Tudo que for menos que 1, tudo que tiver densidade menor que 1, vai tender a boiar. Então, basicamente, só para vocês entenderem essa ideia aí, a densidade faz com que as coisas boiem. Então, se tem algo boiando na água, significa que a densidade dele é menor do que da água. Por isso é que ele está boiando. Tia, mas ok. Tia, Oi. tem uma dúvida. Mas o que é densidade em geral, assim? Densidade, o que acontece? Ela é expressa, ô Cecília, por uma fórmula. A fórmula é massa sobre volume. Quando um objeto, imagina assim, ó, por exemplo, vou te dar um exemplo para você mais ou menos entender a densidade. Imagina só que você tem 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo. Não. Olha para vocês verem. Todo mundo tende a falar 1 quilo de chumbo. Não, sabe não por quê? pesa, é igual. Olha o que eu falei. Eu falei 1 quilo de É algodão igual. É dois... e 1 quilo de chumbo. Ah, tia. Os dois são iguais. É 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Sabe o que vai mudar entre eles? Sabe o que vai mudar? 1 quilo de chumbo, gente, é do tamanho da palma da minha mão. Volume. Dá para colocar na minha mão. É. Agora, 1 quilo de algodão, eu teria que encher, gente, meu carro inteiro de algodão, capaz que não ia dar ainda. Então, o que acontece, Cecília? Densidade... Não, mais, tia. Se brincar Mas- mais, né? É muito algodão, gente, para dar 1 quilo. Então, a densidade é a relação da massa de um objeto e o volume que ele vai ocupar. Basicamente, essa é a ideia da densidade, entendeu? Então, o que acontece? Quanto mais volume ele ocupar, menos denso ele é, entendeu? Menos denso ele vai tender a ser. Mas, beleza. Basicamente é isso, Cecília, a densidade. Entendi. É a relação aí da massa que o objeto tem com o volume que ele ocupa. A massa, por exemplo, tanto do algodão quanto do chumbo é a mesma, mas as densidades dos dois não é, porque eles ocupam volumes diferentes. Mas beleza, gente. Geralmente, então, quando eu estou falando de densidade de um material, geralmente, uma substância que está no estado gasoso, ela tende a ser menos densa do que ela no estado líquido, e que é menos densa no estado sólido. Só que isso, gente, não acontece com a água. Então, geralmente, se eu pego aqui uma substância, imagina que eu pego uma substância no estado sólido, eu pego ela mesma no estado líquido e eu pego ela mesma no estado gasoso. Gente, geralmente, o estado gasoso vai ser o menos denso. Só que a água acontece o contrário. Na água, gente, a água... no estado sólido, ela é menos densa que o estado líquido. E não deveria ser assim. O estado líquido deveria ser menos denso que o gasoso, que o sólido. E você quer um exemplo disso? Vocês já colocaram gelo na água? O gelo boia. E por que o gelo boia? Eu coloquei aqui, ó. Aqui do lado, aqui, uma observação do meu slide. Gente, o menos denso, eu vou colocar até de negrito aqui e aumentar. Sempre o menos denso é que flutua. Então, se eu coloco o gelo na água, quem é que flutua? A água que fica por cima ou o gelo que fica por baixo? O gelo fica para cima. O gelo flutua. Então, quem é menos denso aqui nesse caso? O gelo. O gelo. Só que a maioria das coisas não funciona assim. A maioria dos materiais, quem tende a flutuar é o líquido. Só que com a água, não. E assim, isso é uma coisa boa, isso é uma propriedade diferente que a água tem.
A água, então, tem essa característica. A água tem a característica que, quando eu estou comparando ela no estado sólido e ela no estado líquido, vai tender a ser menos denso o estado sólido. E os outros dos materiais que existem, não. É o contrário. Então, o que acontece, gente? Então, o gelo ele é menos denso do que a água líquida. Isso é bom? Gente, isso é muito bom. Isso é uma característica que a água tem de diferente dos outros materiais que existem no planeta. E isso é bom. Sabe por que isso é bom, gente? É porque imagina assim, ó, tem regiões do mundo que são extremamente frias. E aí, o que acontece? Pensa se tudo congelasse, a água inteira congelasse. Sabe o que aconteceria? Não existiria vida. Mas nas regiões muito frias, sabe o que acontece? Uma parte da água congela, fica por cima, e embaixo fica a água no estado líquido, e isso permite que os seres, os peixes, vivam debaixo dessa camada de gelo. E aí, olha para vocês verem que interessante, então. Vocês já viram, por exemplo, em lugar... Vocês já devem ter visto em filmes, que às vezes congela um rio e só fica a parte de cima congelada e embaixo continua líquido. Vocês já viram isso em filme? Eu já vi, tia. Por que isso tem de acontecer? Justamente por isso, porque congela um pouco de água, esse gelo vem para cima porque ele é menos denso, impedindo com que a parte de baixo congele. Ele funciona como uma camada de isolamento térmico. Não deixa a parte de baixo congelar. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, graças a essa característica diferente da água, então, isso acontece só na água, que a substância sólida flutua, geralmente é o contrário, gente. Geralmente, o líquido é que tende a flutuar. Mas no caso da água, não. No caso da água, quem flutua é quem? É o sólido. E aí isso é bom, principalmente nas regiões que têm aí invernos muito rigorosos, muito fortes. Então, o que acontece? Forma a camada de gelo em cima da água, e aí embaixo não fica, embaixo tende ali a não virar gelo, tende a ficar líquido. E isso é bom porque mantém a vida, né, gente? E aí, então, permite que alguns seres vivam lá de baixo. Se não fosse isso, não iria ter vida, né, nos ambientes muito frios. Entendeu isso aqui, gente? Sim, tia. Peraí, tia, então o menos denso é o que ocupa mais espaço ou menos espaço? Gente, deixa eu colocar aqui, ó, menos denso. Vai falando de espaço. Peraí, eu vou colocar essa relação aqui, ó. Ó, o mais denso ocupa... Deixa eu só fazer a relação para não errar. Densidade igual a massa sobre o volume. O mais denso ocupa menor espaço. O tanto que o chumbo, por exemplo, o chumbo é mais denso. Ele tende a ficar por baixo. Se o chumbo é mais denso, olha o tamanhozinho de espaço que ele tende a ocupar. O mais denso ocupa menor espaço. Menor, vou colocar menor volume. Ah, sabia! E o contrário também é verdade. Então, menos denso ocupa maior volume. É só lembrar, Cecília, do algodão e do chumbo. O algodão ele é menos denso. Ele tende a flutuar nas coisas, né? E aí, olha o tanto de espaço que ele ocupa. Olha o tanto de volume que ele ocupa. Uhum. Então, é só lembrar desse exemplo aí que fica fácil também. Mas, ok, gente. Gente, densidade é extremamente confuso. Quando a gente começa, assim, a lembrar de... Tia, Oi. você perguntou qual que é mais pesado? E, tipo, eu já tinha estudado isso, mesmo assim falei que o chumbo era mais pesado, sendo que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, o que muda é a densidade, é o volume que eles ocupam. Então, baseado com o volume que eles ocupam, muda a densidade. Então, se eu estiver, por exemplo, comparando chumbo e algodão, quem vai flutuar? Quem vai tender a flutuar é o algodão. Por quê? Porque ele ocupa um maior espaço, então ele vai ser menos denso. Ele vai tender aí a flutuar.
Galera, vamos dar sequência aqui, então. Então, a densidade da água, gente, é igual a 1. Isso significa que 1 grama de água e ocupa um volume de 1 ml. Mas, beleza, desse modo, gente, um corpo que possui densidade superior a 1 afunda na água. Foi o que eu falei. Então, por exemplo, a densidade da água é 1. Se tiver um corpo que tem densidade, por exemplo, 13, vai afundar. E aí, beleza. E quem tiver densidade, por exemplo, 0,5, vai boiar. Mas vamos ver aqui, ó. Olha para vocês verem aqui essa tabelinha. A água, então, tem densidade 1. O gelo, gente, afunda ou boia? O que vocês acham? Boia. Boia. Por que ele boia? Porque o menos denso flutua. Eu vou colocar em negrito de novo e em vermelho isso aqui, ó. Então, o menos denso flutua. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Imagina que eu misturei água e vidro. Quem vai afundar aí? O vidro vai afundar ou vai boiar? O vidro Vai afundar. Vai afundar, porque o vidro tem densidade de 2,6, maior do que o da água. Olha aqui, se eu colocar madeira na água aí, ela tem 0,5 de densidade. Quem vai afundar e quem vai boiar? A A madeira madeira vai afundar ou vai boiar. Vai boiar, porque a densidade dela aqui está 0,5. O ouro, gente, o ouro tem densidade de 19,3. Ele afunda ou boia? Com certeza. afunda. Hã? Com certeza afunda. Com certeza afunda e muito, né? Que olha você vê a densidade dele. Então, gente, basicamente é isso. Quem for menos denso flutua. Lembra disso que você mata a densidade. O menos denso flutua. Então, basicamente é isso. E a última coisa que eu quero falar para vocês, gente, é sobre pressão. Vocês já viram, não sei se vocês já mergulharam, mas vocês já viram que quando a gente mergulha, a pressão na nossa cabeça é gigantesca? Vocês já... Aham. Gente, quando a gente entra debaixo d'água, a pressão, dá uma pressão na nossa cabeça tão grande que você fica agoniado para sair, porque a pressão é muito grande. Então, a pressão, gente, também influencia o comportamento da água. Gente, então o que acontece? Imagina lá que você esteja mergulhando. Quanto maior for a coluna de água por cima de você, maior vai ser a pressão exercida. A gente tem aqui nessa imagem um exemplo de um mergulhador. Então, o que acontece? Se ele estivesse pertinho da beira da água lá, a pressão seria menor. Então, quanto mais ele afunda, mais pressão tem em cima dele. E por que isso? E por que, Jéssica, isso? Porque o que acontece? A água, gente, é densa, a água vai ficar pesada em cima do mergulhador. Então, mais pressão vai ser exercida sobre ele. Então, quanto mais você desce na água, mais pressão tem. Então, gente, essa relação é importante, pois o mergulhador, ao mergulhar no oceano, sofre com a pressão da coluna de água sobre o seu corpo e aumenta conforme aumenta a profundidade. Então, quanto mais fundo se desce, mais pressão tem, porque mais coluna de água vai ter. E aí, gente, olha aqui para vocês verem uma curiosidade. Você sabia que os mergulhadores profissionais das plataformas de exploração de petróleo nos oceanos são treinados para descer a 300 metros de profundidade, onde a pressão é equivalente a 54 toneladas ou 56 fuscas. É como se você estivesse carregando 56 fuscas nas suas costas. Pensa, gente. Nossa, esse poder. É muita pressão. E olha para vocês verem, é 300 metros, gente. Pensa só. Eu devo ter, gente, 1,60 m. Pensa, 300 metros. É muita coisa. É muita coisa. Então, 300 metros é muito fundo. E aí, então, esses mergulhadores, eles são treinados para que atinjam aí essas profundidades. Além da pressão exercida pela água, gente, os mergulhadores percebem uma força contrária, que é a força de empuxo. O que é a força de empuxo? Você já viu, gente, que quando a gente mergulha, tem uma força que tende a empurrar a gente de volta?
Você já viu? Sim. E a tendência é que a gente volte, aquilo é empuxo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a pressão da água, a gente tem um empuxo. Então, pensa só o tanto que deve ser difícil mergulhar. Por quê? Porque você sofre com a pressão da água empurrando para baixo e sofre com o empuxo empurrando para cima. Então, deve ser muito difícil mergulhar aí. Então, a pressão da água, quanto mais fundo você for, mais pressão você vai ter. Por quê? Porque mais coluna de água vai ter. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Alguma dúvida, gente? Não, tia, até agora não é uma pergunta. Não, tia, Galera, nenhuma pergunta. e para a próxima aula, então, a gente vai trazer, então, vocês vão providenciar uma garrafa PET de 2 litros, um prego e uma vela e um fósforo. Então, para a próxima aula, estejam com isso aqui em mãos. Se tiver também, gente, uma bacia, porque vocês vão fazer bagunça. Então, se você É mais difícil ser a vela. Hã? Tia, mas como é que eu vou fazer a spray de Eu cobrinha? fiz 2 minutos. As que eu vi lá é um pouco difícil, tem que furar o prego com a vela, assim, esquentar. Não, na verdade, você tem que esquentar o prego e furar o litro. Aham. Mas aí, provavelmente, é só a gente deixar o prego um pouquinho na vela e aí fura o litro fácil. Então, gente, basicamente isso. A gente vai providenciar, então, uma garrafa PET, prego, vela e fósforo para a próxima aula, ok? Nossa próxima aula, deixa eu ver que dia que... Eu acho que essa semana que vem, né? A gente já teve aula essa semana? Teve, né? Ou não? Deixa eu ver que dia que é a próxima aula aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para ver. Nossa, Eu acho que é próxima... sexta-feira, não é? Vamos ver aqui agora. Se meu computador parar de travar, eu agradeço. Sexta-feira, gente. Sexta-feira tem aula nossa, é a última aula. E, então, para sexta-feira, providencie esse material aí para a gente fazer esse experimentinho, tá bom? Ok, tia. Pessoal, então coloquem o nome de vocês aí para a gente encerrar a aula. Muito obrigada pela participação de cada um. Coloquem o nome aí para a gente encerrar e até sexta com o material para o experimento, hein? É sexta, tia. Até mais. Peraí. Até mais, Otávio. Ah, Otávio! Otávio mandou o primeiro nome, não. Mas eu já mandei. Valeu, tia. Até mais. Ai, será que vai dar tempo? Tchau. Tchau, tia. Ai, deu. Tchau, tia. Até mais.